Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nos mantermos nesta primeira parte no cenário de guerra da Ucrânia, sendo certo que aparentemente pode haver uma nova frente de conflito, esperemos que não de combate, mas de conflito sim com certeza, em Kaliningrado, aquele estranho enclave que resultou das partições da Segunda Guerra Mundial, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e que acabou depois do fim da União Soviética por ficar ali aquele pedacinho de Rússia encravado entre a Polónia e os países bálticos. Tem havido problemas por ali, tem havido também alguns problemas na Moldávia, onde a Transnistria continua a ser um caso complicado. O presidente, perdão, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse a semana passada que achava que o Ocidente pretendia transformar a Moldávia numa segunda Ucrânia. Como é que tem visto estes desenvolvimentos, Sr. Embaixador? António, vamos começar talvez pela questão do Kaliningrado e vamos mostrar um mapa durante esta Certo. nossa emissão relativamente a isso. Kaliningrado é um pequeno território que fica a norte da Polónia e que está separado, é um território russo, propriedade, soberania russa, que está separado do território central russo, quer pela Lituânia, quer pela Bielorrússia. E desde 2002, subsequentemente depois àquilo que foi a independência dos três Estados Bálticos e em particular da criação da nova realidade pós-implosão da União Soviética, há um acordo que prevê a possibilidade de circulação entre o território continental russo e esse território separado, primeiro através da Bielorrússia, mas essa não é uma questão preocupante para Moscou, mas num acordo que existe em que é envolvida a União Europeia e a própria Lituânia. Verificou-se agora que no quadro da aplicação de sanções da União Europeia à Rússia, surge um problema de natureza técnica que impossibilita, de acordo com a leitura que a União Europeia faz e a Lituânia faz, a manutenção desse circuito livre de circulação de bens e mercadorias entre os dois espaços, por virtude disto ofender ou ir contra aquilo que são as sanções impostas pela União Europeia. Bom, e aqui põe-se um problema de natureza jurídica, formal, e põe-se também, na minha opinião pessoal, um problema de bom senso. Isto é, estar a abrir uma frente de natureza que coloca a dificuldade da Rússia ter acesso ao seu território por uma razão que tem a ver com uma decisão de natureza unilateral por parte da União Europeia, que é a Lituânia cumpre, é estar a abrir uma frente provocatória. Na minha opinião, eu vou dizer isto com toda a franqueza, é uma frente provocatória. A guerra já é o que é no quadro da Ucrânia. Estar a somar-lhe questões de natureza pontual, que criam dificuldades e que criam tensões e que podem amanhã gerar conflitos, até de natureza militar ou paramilitar, Claro. na minha opinião, uma grande irresponsabilidade e são provocações desnecessárias. Eu devo dizer que também achei uma provocação desnecessária há 2 semanas a decisão de 2 governos do Montenegro e creio que da Bulgária, de proibirem a travessia de um avião que trazia o ministro dos Negócios Estrangeiros russo que ia para a Sérvia para conversações. Também achei isso uma provocação sem necessidade. Nós estamos num quadro que já de si tem a gravidade que tem na Ucrânia e na luta entre a Rússia e a Ucrânia, pela invasão russa da Ucrânia. Estar a criar pequenos incidentes que nós sabemos que amanhã podem, de um momento para o outro, transformar-se em grandes problemas, é um tipo de atitude que a mim parece irresponsável num quadro destes. Nós não devemos deitar gasolina para cima da fogueira. E, portanto, são coisas evitáveis, sabemos que são fatores de irritação acumulada,
não se ganha muito com isto. Nós já sabemos que a União Europeia, que a Rússia não tem razão e que a Ucrânia tem razão. Nós já sabemos que as sanções que são impostas pela União Europeia à Rússia têm a sua razão de ser e têm legitimidade à luz daquilo que é a leitura que a União Europeia faz. Mas não devemos estar a levar isto a pontos de ruptura que podem amanhã criar conflitos que depois nós não sabemos até onde vão prolongar-se. Portanto, até porque é preciso lembrar que Kaliningrado, que é a Rússia, faz fronteira apenas com o Mar Báltico e com a NATO. Exatamente, e foi precisamente este cuidado que houve na altura do estabelecimento, quer deste corredor, quer de um outro corredor que também tem a ver com a Polónia, que levou a esta atenção no sentido de se negociar isto. E já estamos a falar do tempo do Sr. Putin, estamos a falar de 2002, que é exatamente o ano em que começa Putin. E, portanto, parece-me desmesurado, e mais do que isso, não me parece muito sério, quer dizer, por parte de uma entidade como é a União Europeia, que tem um sentido de responsabilidade grande e que tem que se articular com o sentido de responsabilidade da NATO, está a criar estas pequenas arestas que podem amanhã desencadear problemas graves. Parece-me um pouco irresponsável e até desfoca, eu diria, aquilo que é o essencial. O essencial é o apoio que a União Europeia tem vindo a dar à Ucrânia e tem vindo a dar em financiamento, tem vindo a dar em apoio político, como agora se viu com a possibilidade de considerar a Ucrânia candidata, tem vindo a dar em apoio militar, o que também é uma coisa discutível, mas que a União Europeia decidiu fazer num registro de atitude política. Não vale a pena estarmos a criar novos incidentes que amanhã têm um potencial de propagação muito maior. Eu sei, claro. É que há uma coisa que eu não me consigo convencer. É que quem tem razão queira sistematicamente, digamos, levar essa razão ao limite. Nós já sabemos que a Ucrânia tem razão. A Ucrânia foi invadida ilegalmente. Não só ilegalmente, a ação russa sobre a Ucrânia, já aqui o temos dito várias vezes, é desproporcionada relativamente a qualquer tipo de ameaça que a Rússia pudesse ter tido. É profundamente desproporcionada. A destruição da Ucrânia que está a ser feita é desproporcionada. Mas isto não justifica tudo. Não vale tudo na guerra. Não vale tudo. E, portanto, não é a emoção que deve levar as pessoas às ações. É a racionalidade objetiva e os efeitos concretos. Estar a potenciar aquilo que nós sabemos que é uma acrimónia existente entre os países bálticos e a Rússia através da exploração de um conflito desta natureza é, a meu ver, uma atitude profundamente irresponsável. Mas, enfim, sou o que eu digo. Relativamente à Moldávia, Sr. Embaixador, pareceu-lhe que o presidente, outra vez, peço desculpa, o ministro Lavrov tinha alguma razão? Há alguma possibilidade de a Moldávia ser a próxima Ucrânia? Acho que a Moldova está a aproveitar, digamos, a boleia da Ucrânia no sentido de pedir adesão à União Europeia. Parece-me que é perfeitamente normal. Se a Ucrânia o pode fazer, a Moldova pode fazê-lo e se calhar a Geórgia também o pode fazer. Embora o Cáucaso do Sul, digamos, já seja discutivelmente na área europeia, como dizem os tratados. De todo modo, o que a Rússia não quer, e aí não tem direito a não querer, é criar uma espécie de tabu sobre a antiga zona da União Soviética. Isto é, a Rússia não tem nenhum, como diziam os franceses, nenhum droit de regard, nenhum direito de controlo daquilo que foi a antiga União Soviética. Esses países são independentes, fazem o que querem. Fazem o que querem e têm as suas ações. Dito isto, o caso da Moldova é o caso mais típico disto. É um país que vive entre a Ucrânia e a Roménia. É um país que tem já dentro de si uma conflitualidade que é um secessionismo da Transnistria, que é uma pequena faixa onde estão tropas russas que estavam ali por um outro objetivo completamente diferente e que se recusaram a sair dali ao longo dos anos e não têm nenhuma razão objetiva e legal para ali se manterem. E que a Rússia agora eventualmente estará a pensar que com a possibilidade de fazer o sul da Ucrânia e cobrir o sul da Ucrânia poderá ligar-se a essa zona e criar ali mais uma conflitualidade. Eu acho que a Moldova, eu se estivesse no lugar dos dirigentes moldovos, também faria a mesma coisa, isto é, procuraria entrar para a União Europeia, procuraria ter um estatuto similar àquele que a Ucrânia neste momento. Se a Ucrânia tem o direito a isso, a Moldova tem o direito a isso. Sobre isso não há a mais leve dúvida. Que a Rússia esteja mal disposta relativamente a isso. É o problema da Rússia. Claro.
Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para nos parquearmos em Paris ou em França, para que possamos pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos dê a sua visão daquilo que foi a segunda volta das eleições francesas. Já se sabe que Macron perdeu a maioria absoluta, sabe-se que a extrema-direita e aquilo que é mais ou menos consensual como sendo a extrema-esquerda cresceram bastante. Estará tudo nas mãos da velha direita? Teoricamente, sim. Veremos qual é a vontade dessa velha direita já Em princípio não tem vontade, não é? Pois, e eu também volto a dizer, se estivesse no lugar dessa velha direita, também teria a maior das dúvidas. Mas já vamos a isto. Ou pelo menos venderia cara a essa capacidade. É verdade. Eu diria que nós não podemos deixar de regressar às eleições presidenciais claro. que tiveram lugar em maio para perceber o que se está a passar agora. Nas eleições presidenciais em maio nós tivemos três grupos que tiveram basicamente o mesmo peso político. Foi Macron, que foi Marine Le Pen e foi Jean-Luc Mélenchon. Estamos a falar de 24, 22, 21. Portanto, temos aqui três grupos que tinham o mesmo peso na primeira volta. Vamos para a segunda volta. Macron ganha com um resultado relativamente confortável e Marine Le Pen tem um resultado de 39%. Um pouco mais de 39%. Estamos a falar de um número muito expressivo para aquilo que é a extrema-direita francesa tradicional. Claro. Agora, quando nós vemos a vitória de Macron, não nos devemos iludir. Isto é, devemos olhar para esta vitória nas presidenciais como uma espécie de voto contra Le Pen e não necessariamente um voto entusiástico em favor de Macron, que lhes deu mais de 50%. Claro. E é isso que agora, quando os eleitores regressam à possibilidade de partilhar o seu voto, já não entre dois candidatos, mas entre todos os partidos que estavam na oferta política no mercado, os eleitores espalham-se pelos vários partidos. E então, espalhando-se pelos vários partidos, em primeiro lugar, não deram a Macron a maioria absoluta, isto é, metade dos votos mais um, o que torna muito difícil o seu quinquenato. Deram um expressivo crescimento a Jean-Luc Mélenchon, com as várias componentes da esquerda, desde o seu próprio partido, La France Insoumise, até aos ecologistas, até ao Partido Socialista, ou ao que dele resta, e ao Partido Comunista, com uma votação muito expressiva. E deram também uma votação muito expressiva a Marine Le Pen. As pessoas poderiam perguntar, mas que estranho, em face da primeira volta. Não. É que Marine Le Pen, na realidade, recolhe aqui, pela primeira vez, eu diria, a legitimidade que ela tinha. Isto deve ser... Há pessoas que devem ouvir isto mal. Mas temos que perceber o seguinte. Marine Le Pen tinha, no Parlamento anterior, 8 deputados. Exato. Marine Le Pen, nas últimas eleições, não estamos só a falar destas, estamos a falar de 2017, andava sempre à volta de 20 e tal % de votos. E só tinha 8 deputados num Parlamento de 577 deputados. Exatamente. O sistema francês estava blindado para lhe travar a sua subida. Porquê? Porque normalmente levava à segunda volta só 2 partidos que entre si escolhiam no fundo a decisão fazia-se entre 2 partidos e ela ficava sempre em terceiro. Exato. Esta vez as coisas não foram bem assim, porque o partido presidencial baixou, o grupo de La NUP, o partido de Jean-Luc Mélenchon da esquerda, subiu, e ela também subiu, em detrimento do partido governamental e em detrimento da tal direita tradicional. Conclusão, ela teve 89 deputados. O que representa, na realidade, eu diria quase a normalidade daquilo que lhe corresponderia dividindo do Parlamento de 577 deputados. Estamos aqui com eu diria, com uma Assembleia Nacional Francesa mais legítima, sob o ponto de vista de representação, do que aquela que no passado foi sempre resultando do escrutínio maioritário, que sistematicamente favorecia os 2 grandes grupos políticos, que na altura era a direita tradicional e do outro lado era a esquerda, em que o Partido Socialista tinha um papel hegemónico, mas depois veio por aí para baixo. Certo. E, portanto, nós hoje, o que é que acontece? Acontece que Macron tem
que não foi um candidato, aliás, que se tenha entusiasmado muito para participar nesta campanha, o que também o desfavoreceu bastante. Exato. Acaba por ter ficar no pior dos resultados. Porque qual é a história da Quinta República em França? A história normal da Quinta República é o presidente ganha, a seguir há eleições. Essas eleições, a maioria que elegeu o presidente repercute-se no Parlamento. E o presidente passa a ter uma maioria no Parlamento. E durante 5 anos gera com uma maioria do Parlamento. Houve 3 casos em que isso não aconteceu, isto é, em que a meio houve eleições e o presidente perdeu o poder no Parlamento. Mas criou-se um poder alternativo maioritário no Parlamento. E houve então a chamada coabitação. O presidente por um lado, uma maioria por outro. O que aconteceu agora é uma coisa que ficou a meio caminho. É que não há uma maioria alternativa ao presidente e, portanto, que o presidente também não tem ele próprio uma maioria. Conclusão, o presidente vai ter que fazer um pick and choose, uma espécie de pesca à linha, para conseguir formatar isto. E dizia o António bem, a chave está na direita tradicional. É verdade. A direita tradicional, o partido de Gaulle, no fundo, o partido que é verdadeiramente o partido da Quinta República, foi quem criou a Quinta República em 58. E deu os de Gaulle, deu os Pompidou, deu os Chirac, deu os Sarkozy, Fillon, foi dando tudo isso até que deu Pécresse, com um resultado de 7% nas últimas eleições presidenciais, e agora subiu um bocadinho para na casa dos 11% nas eleições legislativas. Porquê é que este partido hesita em ligar-se a Macron? Porque este partido foi caindo no apreço político francês, porque muitos dos seus eleitores se ligaram a Macron. Macron não existia. O centro, esse centro que Macron tem, não existe. É feito precisamente de pessoas que vieram da direita tradicional e da esquerda antiga, nomeadamente do Partido Socialista. Por isso é que o Partido Socialista é o que é hoje. Macron é um compósito centrista, ou mais ou menos centrista, de gente que vem da direita e de gente que vem da esquerda. É o que ele dizia, um partido nem de direita nem de esquerda. Claro. Só que o apelo a essa França do meio desapareceu muito nestas eleições. E, portanto, era como se os gaullistas se ligassem ao seu carrasco. É isso, e o problema com isso é o seguinte, é que se de facto os gaullistas, eu não sei qual vai ser a decisão deles, mas maioritariamente parece ser contra uma aliança. Se os gaullistas dão a mão a Macron, facilitam a continuidade da existência de um grupo no centro que lhes rouba votos. Resta saber se vão conseguir recuperar isso no futuro. Se isto é, se a direita tradicional se consegue recompor no futuro, que terá sempre de o fazer à custa de Macron e, eventualmente, à custa da extrema-direita. Mas aqui também há um fenómeno, António. É que a extrema-direita que ali está, da senhora Marine Le Pen, não é a mesma extrema-direita do pai Le Pen. E também não é a mesma extrema-direita da Marine Le Pen de há 10 anos. Claro. A extrema-direita atualmente tem uma cara muito mais aceitável. Tem um discurso, e foi ajudado, aliás, por uma extrema ainda mais à direita, de Éric Zemmour, no grupo Reconquête, que essa sim faz uma extrema-direita antiga, racista, xenófoba, discriminatória, nacionalista ferrenha, fecho de fronteiras, saída da União Europeia, coisas deste género. Esta extrema-direita hoje é mais soft e, portanto, também deve ter ido buscar votos à direita tradicional, nomeadamente aos setores mais conservadores dentro da direita tradicional. Portanto, Macron está metido aqui num compósito no qual não consegue, aparentemente, dar um grande entusiasmo ao seu partido esse que, inclusivamente, neste momento, é preciso percebermos que o partido Macron, por exemplo, perdeu a presidência da Assembleia Nacional Francesa e perdeu o seu líder parlamentar, que não foram eleitos. O que prova bem a fragilidade em que Macron está. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Provavelmente vai acontecer um governo minoritário com apoios pontuais mais à direita do que à esquerda, porque à esquerda o espaço é muito pequeno para Macron poder fazer compromissos. E embora os grupos parlamentares, a NUPES, o tal grupo de Mélenchon, não se vai apresentar como grupo parlamentar único, vão aparecer grupos parlamentares aparentemente dos ecologistas e dos socialistas. O Partido Comunista julgo que não tem possibilidade de fazer um grupo parlamentar porque não tem os 15 deputados necessários, mas, portanto, Macron vai ter anos muito, muito complicados. Já agora, só uma pequena nota, isso tem um efeito detrimental naquilo que é a imagem de Macron como líder europeu. E talvez tenha também algumas metástases que a própria União Europeia vai acabar por sentir. Parece-lhe que está na altura certa para o chanceler alemão crescer em termos de importância política na Europa, ou
haverá a hipótese de, por exemplo, alguém como Mário Draghi, que tem uma... é muito interessante em vários outros países que não a Itália, possa de alguma forma substituir a figura de Macron, que está a descer de importância. Não acredito, António. Eu Não. acho que há aqui uma fragilidade em todos os três. Em primeiro lugar, Scholz nem sequer consegue liderar de forma clara a sua própria coligação. Exato. As estruturas do seu partido a nível nacional e a sua ligação aos Verdes e ao Partido Liberal são muito frágeis e a sua autoridade própria é muito limitada, até porque, como é sabido, tem havido saltos de política grandes e eles ainda não estão completamente reabsorvidos pela opinião pública alemã. Depois, na Itália, Draghi é um homem, é talvez a figura mais prestigiada, depois do que fez no Parlamento, no Banco Central Europeu, etc. Só que há aqui um problema na Europa, António, que é, o tempo ajudou-nos a perceber isto. Só pode mandar quem tem dinheiro para mandar. Certo. E quem tem peso político e militar para mandar. E, portanto, o único país que tem peso militar é a França. O único país que tem peso económico é a Alemanha, dividida. E, portanto, a Itália tem o prestígio de um homem, mas tem uma fragilidade, por exemplo, nas taxas de juros, é dos países do Sul que têm taxas de juros muito elevadas. Portanto, nós temos que perceber que temos três líderes aqui, que têm cada um deles a fragilidade. E, normalmente, em política, já se percebeu que fragilidade somada com fragilidade não dá força. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez para irmos até a América do Sul, onde a Colômbia, creio que pela primeira vez, pelo menos na história contemporânea, na história mais recente, passou a ter um governo de esquerda. Os governos de esquerda na América do Sul são sempre normalmente uma má notícia para o vizinho mais poderoso do Norte, sendo certo que na América do Sul, de alguma forma, nos últimos tempos, temos vindo a perceber que governos de esquerda, presidentes de esquerda, se têm vindo a espalhar por diversas regiões, sendo que ainda é possível que o Brasil também embarque nesta movida, vamos dizer assim. Como é que vê a questão da Colômbia e a possibilidade de o Brasil engrossar este grupo de esquerda na América do Sul? As mudanças de esquerda na América Latina, que temos vindo a ver que são cíclicas, nós já vimos como houve ciclos militares, de ditaduras militares, houve ciclos liberais, houve ciclos mais à esquerda, não são todas iguais, em particular porque muitos destes presidentes não têm depois o suporte de natureza parlamentar que lhes permita garantir a continuidade das políticas e, em particular, estar à altura das promessas que fizeram aos cidadãos e que os elegeram. Não está a falar do Peru, mas podia estar a falar do Peru, não é verdade? Estou a falar do Peru e estou muito provavelmente a falar, logo veremos, do que se está a passar no Chile. Porque nós não sabemos exatamente se estes presidentes que são eleitos numa bipolarização, normalmente são eleitos, aliás, como se viu agora na Colômbia, o Gustavo Petro foi eleito com 50,5% dos votos. Exatamente. São presidentes eleitos numa grande bipolarização e que, portanto, chegam lá com metade do país contra. Quando essa metade do país tem maioria nos parlamentos, nós encontramos uma clivagem sistemática. Claro. E como normalmente nós sabemos que entre as boas vontades e a realidade vai um grande caminho, ao final de um certo tempo há uma certa desilusão relativamente àquilo que foram as promessas eleitorais. Porque todos nós sabemos que é algo que se faz de uma forma mais ligeira do que a realidade permite. E, portanto, este caso da Colômbia, que eu lembro-me quando aqui analisámos há vários meses o caso do Chile, nós já pronunciámos em função daquilo que eram as movimentações sociais, não estávamos a inventar nada, estávamos a dizer aquilo que os comentadores internacionais repercutiam. Mas aquilo que parecia a similitude das movimentações de natureza social com a situação no Chile, nós já estávamos a prever que na Colômbia as coisas iam nesse mesmo sentido. E foram.
E Gustavo Petro ganhou. Gustavo Petro não é uma figura de ruptura, alguém que sai fora do baralho, como é o caso, por exemplo, do presidente chileno, que é uma figura nova, um jovem sem passado. Não, Gustavo Petro é um homem que, independentemente de ter estado ligado ao M19, um grupo de guerrilheiro, mas é um grupo guerrilheiro antes das Farc e em paralelo com as Farc, e não tem a mesma imagem de ruptura das Farc. Depois disso foi deputado, foi senador, foi presidente da Câmara Municipal de Bogotá. Portanto, é uma figura respeitada no país e com um perfil no país. Foi 3 vezes candidato à presidência da República e conseguiu lá chegar. Conseguiu lá chegar contra um candidato muito à direita, aliás, mesmo modelo exatamente do Chile. O candidato muito à direita é uma espécie de um Trump da Colômbia. Petro não tem uma agenda muito radical, aparentemente. Tem uma agenda, eu diria, reformista, com alguns laivos populistas, nomeadamente respondendo àquilo que é o grande problema que toda a América Latina atravessa, que é o problema das desigualdades. Claro. Das desigualdades crescentes que as últimas décadas têm vindo a criar na América Latina. Depois, em alguns países, a Colômbia nem sequer desses países é o mais importante, há também a subida das etnias indígenas, que querem em alguns locais, e alguns conseguiram, ter os seus representantes nos órgãos de poder. Porque durante muitos anos, para utilizar uma expressão muito simples, se calhar politicamente incorreta, durante muitos anos quem mandou na América Latina foram os brancos. E, portanto, claro, essa mudança está-se a processar em vários países, e mais do que isso, começa a haver uma pulsão no sentido de dar maior expressão de natureza política a essas entidades que representam setores étnicos que não só estavam marginalizados, mas que também eram os mais pobres. E, portanto, na Colômbia estamos a ter esse efeito. Gustavo Petro traz uma agenda, por exemplo, que é uma agenda não é propriamente renovadora, mas no sentido de dizer é preciso substituir a cultura da coca por outras culturas. Todos nós sabemos que a cultura da coca tem uma vantagem, do seu ponto de vista financeiro, bastante maior às couves, não é? Quer dizer, e, portanto, e isso é o que leva a que largos setores da economia colombiana vivessem disso. E daí também, e esse é que é o grande problema distintivo da Colômbia face ao resto da América Latina, é que a Colômbia, precisamente porque era um dos grandes exportadores e um dos grandes elementos centrais do narcotráfico da América do Sul para o norte da América, era uma preocupação para os Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham alianças muito próximas com os vários governos colombianos, a DEA, o Departamento para a luta contra a droga, tinha agentes na Colômbia e tinham programas de financiamento e de preparação, de treino, etc. E, portanto, havia uma cumplicidade muito grande entre a Colômbia e os Estados Unidos. Essa cumplicidade foi facilitada ao longo do tempo pela circunstância da Colômbia nunca ter tido governos à esquerda. Também vale a pena dizer, em honra da Colômbia, que a Colômbia nunca teve ditaduras militares, contrariamente, julgo, que todos os outros países latino-americanos. Posso estar enganado, mas não estou a ver, não sei se não estou a ver a questão da Costa Rica neste momento. Mas, fora disso, a Colômbia, portanto, tem uma tradição de governos conservadores, tem uma tradição os mais à esquerda são, digamos, social-democratas, e alguns presidentes mesmo conservadores, como era o presidente Santos, que foi o penúltimo presidente antes de Duque e depois de Uribe, era um presidente com uma dimensão, eu diria, algo social-democrata ao nível das várias medidas, foi capaz de fazer, este é um ponto muito importante, uma reconciliação nacional, e por isso teve o Prémio Nobel da Paz, uma reconciliação nacional com a negociação com as Farc, o que não significou que depois as Farc não se viessem a partir e aparecerem, digamos, pastas mais radicais, que é o Exército de Libertação Nacional, que ainda hoje continua em determinadas regiões, mas já não com a expressão nacional que as Farc tinham. E, portanto, este é um governo de esquerda que aparentemente não tem um programa de ruptura muito forte. Veremos em que medida é que consegue o apoio de natureza parlamentar para levar à prática políticas que são, elas, seguramente difíceis de implementar, por virtude da redução, da agenda de redução da pobreza e da redução das desigualdades. O António referiu a questão do Brasil.
Nós vamos a caminho das eleições do Brasil em novembro, temos aqui falado de vez em quando das eleições no Brasil, aparentemente Lula da Silva, tendo como vice-presidente Alckmin, que foi, aliás, seu adversário numas eleições presidenciais no Brasil, está à frente, mas Bolsonaro ainda não entregou as cartas e ainda não entregou os pontos. Há ainda setores de brasileiros que apostam em Bolsonaro. A grande questão põe-se em saber se isso significaria uma ruptura de natureza institucional. Falava-se de golpes militares, falava-se de rupturas, de ligações a um centrão político que poderia dar ainda a mão a Bolsonaro para evitar ter Lula no poder, mas Lula também estendeu a mão a parte desse mesmo centrão, porque, como aliás o tinha feito quando foi presidente no passado. As pessoas esquecem-se um bocadinho disso, porque as pessoas falam muito de que Bolsonaro, por exemplo, tinha uma ligação com os evangélicos. Eu só lembraria que a bancada evangélica no Congresso brasileiro apoiava Lula ao tempo que Lula era presidente. Portanto, quanto a isto, não há propriamente, digamos, isto não é branco e preto, as coisas não são exatamente assim, e no Brasil os compromissos fazem-se a vários níveis, e há setores que estão umas vezes com o Lula, outras vezes têm estado com o Bolsonaro. Houve setores, por exemplo, do MDB, que foram capazes de afastar, de um modo que nós vimos, e que foi verdadeiramente escandaloso, Dilma Rousseff do poder, e são os mesmos setores que alguns deles tinham estado com Lula. Michel Temer tinha estado com Lula, depois deixou de estar, agora não se sabe bem onde é que está. E, portanto, nós temos aqui um magma misturado, de esquerda a direita, que torna as coisas, particularmente, torna as coisas de difícil leitura se lhe aplicarmos o quadro referencial de leitura europeu. Claro. Sr. Embaixador, para uma resposta muito rápida, apesar de tudo, qualquer norte-americano que tenha um mapa da América do Sul colado na parede, colocou lá mais uma bandeirinha vermelha. Isto será mau para Joe Biden e para as eleições intercalares de novembro? Pois, provavelmente, a América vive sempre naquele fantasma antigo de que a América é para os americanos, isto é. Exato. A chamada doutrina Monroe, que é uma doutrina criada pelos americanos, nessa altura não no sentido de evitar que as potências europeias interviessem na América Latina. Hoje já o sentido é outro, é outro tipo de controle. Tradicionalmente, curiosamente, os democratas são mais interventivos na América Latina do que são os republicanos. Exatamente. Porquê? Porque normalmente os democratas têm uma ligação aos setores democráticos dentro dos vários países maior. Os setores republicanos davam-se bem com os militares, isso é verdade. Mas os Estados Unidos, naturalmente, não devem gostar desta evolução, e mais do que isto, Gustavo Petro vai ter um problema já imediatamente. É que disse que ia pôr em causa um acordo de natureza comercial que existe entre a Colômbia e os Estados Unidos. A isso acontecer dessa forma, vamos ter uma conflitualidade importante. E há outro setor também importante, vai ser tipo de abertura Gustavo Petro vai dar à sua relação com a Venezuela. Nós sabemos que é uma espinha encravada na garganta dos Estados Unidos. Claro. O atual governo colombiano tinha reconhecido o Guaidó como presidente. Gustavo Petro muito provavelmente vai puxar esse tapete. Claro. Esta relação com a Venezuela e a ponderação nesta relação com a Venezuela é também um fator muito importante para nós percebermos em que medida é que Gustavo Petro pode ser aceite nos Estados Unidos. Muito bem, Embaixador Seixas da Costa, o programa Arte da Guerra fica por aqui. Continuem a acompanhar os temas que temos discutido no programa e outros temas que fazem parte da galeria, digamos, de vídeos e de podcasts que podem encontrar na JETV e nas nossas redes sociais. Até a próxima.